Boa noite, pessoal. Tudo bem? Código de Processo Penal Militar, tá? Justiça Militar. Vamos fazer uma primeira abordagem dessa, o que é a Justiça Militar, para entrar no CPPM propriamente dito, né? Justiça Militar, nós temos Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados, tá? Então, veja bem. A Justiça Militar, ela tem a Justiça Militar da União e a Justiça Militar do Estado. O que interessa para nós é a Justiça Militar do Estado, tá bom? A Justiça Militar da União, ela detém competência, ela é competência para processar e julgar os militares do Exército Brasileiro, Marinha Brasileira e Aeronáutica Brasileira. E civil. Cuidado com essa pegadinha na prova. A Justiça Militar da União, ela tem competência para julgar civil. A Justiça Militar do Estado não tem competência para julgar civil. Por exemplo, tá? Porque os integrantes das Forças Armadas estão tranquilo. Federais com União, tranquilo, tá? O problema surge aqui, ó. Deu um probleminha aqui por causa da Constituição Federal, tá? E o civil, descontente com o Exército, está passando um comboio do Exército, eu pego uma pedra e jogo e quebro uma viatura do Exército. Eu pratiquei um crime de dano contra um bem militar. Será processado perante, letra A, Justiça Militar Estadual, Justiça Comum Estadual. Resposta correta é Justiça Militar da União. Sim, mas você não é civil? Sim. Tá? Mesmo o civil, né? O civil, ele é processado pela Justiça Militar da União quando? Quando ele praticar um crime militar. Tá certo? Isso já não ocorre com os estados. Olha a diferença com os estados. A Justiça Militar dos Estados, todos nós já ouvimos aqui falar da 11ª Vara, não ouvimos? Ó, a 11ª Vara. Provavelmente os senhores já foram lá, ou para ser testemunha, né? Se não for, um dia vai passar para lá, ou como testemunha ou como réu. Não tem jeito. Tá certo? É difícil o cara passar 25 anos e não passar ali na Justiça Militar. Pelo menos como testemunha. Não é isso? A Justiça Militar dos Estados julga Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. E o sujeito que quebrou a viatura, o cara está descontente com a polícia, pega e quebra a viatura da polícia, um civil. O civil não pode ser julgado na Justiça Militar. Pô, mas o civil furtou uma pistola do policial. Não pode ser julgado na Justiça Militar, por força da Constituição Federal. Se ele furtar uma pistola, um fuzil do sentinela do Exército, ele vai ser julgado na Justiça Militar. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Tá certo? Bastante cobrado na prova a questão do civil. E olha que eu não estou falando que o civil é vítima. Aí o civil é o criminoso, né? Porque da vítima nós vamos falar daqui a pouco. Conselho de Justiça, seja ele especial ou permanente. Beleza. Tá? Os conselhos de justiça, provavelmente o senhor também já ouviu falar. Conselho de Justiça. Tal. Ou então, provavelmente, algum oficial já falou para o senhor o seguinte, ó, deixa eu ali na Justiça Militar que hoje eu estou de juiz militar. Não é isso? Ah, fui escalado aí para ser juiz militar durante 3 meses. Algum tenente, algum capitão, major, tenente, coronel, já deve ter falado isso para os senhores. Muito bem. A Justiça Militar, pessoal, ela funciona da seguinte forma, através de um órgão formado por 5 pessoas. É diferente, por exemplo, de um crime organizado, de uma 3ª vara, né, criminal, em que o sujeito, Maria da Penha, por exemplo, em que é um juiz, um roubo que é um juiz. Na Justiça Militar, são 5. É um colegiado. Daí, então, nasceu o conselho. Conselho porque é a composição da Justiça Militar, seja ela da União ou do Estado, formado pelas seguintes pessoas. O Conselho de Justiça, ele pode ser o permanente ou o Conselho Especial. Antes de falar da composição, qual a diferença de um de outro? O Conselho de Justiça Permanente,
ele tem competência para julgar praças. Tem competência para julgar praças, né? Praças ou praça especial, tá certo? De soldado a aspirante. O sub também, o subtenente entra aqui também, tá certo? O cadete, ou seja, o aluno do primeiro, segundo, terceiro ano, entra aqui também, porque não é considerado oficial. Praça praticou um crime, ele é julgado perante o conselho especial? Não, conselho permanente, tá bom? O conselho permanente, agora sim, é formado por 4 oficiais e um juiz de direito. Esse cara aqui faz o concurso para juiz, ó, tá certo? Ele é o juiz de direito, chamado de juiz togado. Ele fez concurso para juiz, passou, um dia abriu uma vaga lá na Justiça Militar, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso disse, ó, tem uma vaga ali na Justiça Militar, quem quer ir para lá? Eu. Faz uma espécie de remoção, pronto, você foi lá, você vai ser o presidente do conselho. Está aí, o conselho permanente, competente para julgar praças, formado por 4 oficiais e um juiz de direito. Beleza? Tá? O conselho especial serve, tem competência para julgar quem? Oficial. Tá certo? Oi? Tá? Oficial de segundo tenente a coronel. Não é isso? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. E no exército, também os generais. Não, generais não, porque generais são julgados, eles são julgados no STM, no Superior Tribunal Militar. Tá vendo? No federal, os generais, os almirantes, são julgados no Superior Tribunal Militar. Então, vai até coronel. Tá certo? A formação dele, mesma coisa, ó, 4 oficiais e um juiz de direito. Estou falando de estados de direito, porque se for no âmbito da União, é um juiz federal da Justiça Militar. Então, está aqui a composição do Conselho de Justiça da Justiça Militar. Não tem como nós estudarmos o Código de Processo Penal sem ter esse panorama de como é que funciona a Justiça Militar, seja ela dos Estados, seja ela da União, e qual a competência. Tranquilo? Tá? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Esses oficiais, tanto do permanente quanto do especial. Vamos começar pelo especial. Senhores, leva sempre em consideração o posto do réu. Se o réu é um capitão, não pode ter no conselho permanente alguém abaixo de capitão. Tem que ser, no mínimo, o capitão mais antigo, porque tem que ser a presidência. Então, vai ter lá major, tenente, coronel e coronel. Ah, não tem. Pode ter capitão? Ele é capitão, virou réu. Ele vai para um conselho especial. E a promoção dele foi em abril, entendeu? Aí tem outro capitão que é setembro. Não pode, porque é mais moderno. Pode até ter do mesmo posto, mas desde que seja mais antigo. Ele perguntou, tem que ser superior? Não. Deve levar em consideração sempre a antiguidade. O que a lei fala é que um tem que ser superior. Um. Tá certo? Ele, tenente, virou réu. Ele pode ter, segundo tenente, ele pode ter 3 primeiro-tenentes. Agora, um tem que ser no mínimo major. Dos 4, pelo menos um tem que ser oficial superior, major para cima. O resto não. Respeita a antiguidade. Tá bom? Você pega, por exemplo, o caso da Binoão. Nós tínhamos aula semana passada, não deu porque teve audiência lá. Só tem coronel fechado, irmão. No conselho só tem coronel fechado. Por quê? Porque se os réus são coronéis já, entendeu? Só tem fechado. E estamos com um problema, porque dos fechados que tem, na ativa, está estourando a urna, porque tem cerca de 8 só que é mais antiga, o resto está tudo empregado, está em Brasília e tudo mais, e daí? Tem que chamar a cara da reserva. Você pega o pessoal da Grampolândia, onde estava o Zaqueu, e aí? Não tem gente da ativa mais antigo que ele. Aí chamou gente da
reserva. Você pega o cara antigão, não tem? Aí você chama o cara da reserva. Tá bom? Então, pelo menos um oficial superior, tá? Respeitando sempre a antiguidade. E aqui não tem problema, porque aqui é praça, aí, beleza. Pode ser segundo, primeiro tenente, capitão, agora desde que seja um superior. E aí, tudo que eu falei para os senhores vem da Constituição Federal, olha aqui, ó. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Beleza. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares. Daí que vem a pegadinha da prova. Por que que a Justiça Militar do Estado, quando um civil furta o policial, vai lá na viatura, furta a viatura, e ele não pode ser processado na Justiça Militar por causa da Constituição Federal, ó. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares. Não está dizendo os militares e civis. Ele fala julgar os militares dos estados. PM e Corpo de Bombeiro e Bombeiro Militar. Nos crimes militares definidos em lei, e aí, ok, tá? Agora, Polícia Judiciária Militar, esse aí detona na prova dos senhores, no concurso passado, nós estamos batendo em cima do edital passado, né? Artigo 7º. Polícia Judiciária Militar, que trem é esse? O que nós acabamos de ver, pessoal, é a Justiça Militar, a JM, e a PJM, a Polícia Judiciária Militar, né? Então, ó, eu não posso confundir JM, Justiça Militar, com Polícia Judiciária Militar. Não é isso? Por quê? Simples, pessoal. A Justiça Militar julga, olha aqui, ó, a Justiça Militar julga. E a Polícia Judiciária Militar ou auxilia o julgador. Sim, porque quando o juiz, quando o conselho decreta a prisão e manda o mandado de prisão lá para o comandante, não sei do que, lá para o comandante do quarto cumprir, o comandante do quarto pede para o oficial de dia, vai lá cumprir, ele está fazendo um auxílio à Justiça Militar. Então, ou vai auxiliar a JM, a Polícia Judiciária Militar, ou vai auxiliar a Justiça Militar, ou vai investigar os crimes militares, e aí nós já sabemos, através do IPM, Inquérito Policial Militar. Essa é a função da PJM, Polícia Judiciária Militar. Tá certo? Quais as atribuições da Polícia Judiciária Militar? Por exemplo, o senhor vai fazer concurso para sargento. Marciano, eu posso exercer uma função de Polícia Judiciária Militar? O praça pode? O praça pode auxiliar, porque ele serve de escrivão. Tá certo? Agora, o oficial, ele recebe essa atribuição, geralmente por delegação. Ele é oficial de dia, vem a ordem para fazer uma busca e apreensão lá na casa de fulano de tal. Oficial de dia, vai lá. Nesse momento, o oficial de dia está investido de Polícia Judiciária Militar. Beleza? Tá? Da mesma forma que fez um flagrante do militar. Vai lá. Você foi nomeado como, você é capitão, foi nomeado como o presidente do APF, o presidente do ato de prisão em flagrante. Você, nesse momento, você está investido de Polícia Judiciária Militar. Quais são as atribuições delas? Olha lá, ó. Agora, senhores, estão anotando? Vamos lá, então? Atribuições da Polícia Judiciária Militar agora, ó. Apurar os crimes militares. Apurar os crimes militares. Tá? Apurar os crimes militares. E os definidos em lei. Apurar os crimes militares e os definidos em lei. Por quê, pessoal? O crime militar é aquele previsto no CPM, no Código Penal Militar, que os senhores estão estudando com o professor? Quem que é? Está dando? Kleber que está dando penal militar? Não é o José Neto, não? Então, penal militar, está estudando com ele. Agora, veja bem, o policial lá de Cáceres, que veio trazer a viatura para arrumar, e trouxe droga na viatura e cai na PRF ali no posto 120.
Tráfico de drogas está previsto no CPM, no Código Penal Militar? Não está. E agora, hein? Então não é atribuição do IPM, da Polícia Judiciária, investigar esse fato, porque não é crime militar. Por isso que você colocou os crimes militares e os definidos em lei. Porque, opa, para aí, ó. Agora, com a Lei 13.491, não é isso? Se praticou o crime na função ou em razão da função, dane-se se está no CPM ou não. Virou crime militar. Esse policial vai ser investigado através do IPM. Tá certo? Agora, o cara deu uma Maria da Penha, não tem nada a ver, não tem nada a ver com crime militar, vai ser investigado pela autoridade policial civil. Né? Outra função da Polícia Judiciária Militar é auxiliar a Justiça Militar e o Ministério Público. Está aqui, ó. Auxiliar a Justiça Militar e o MP. Auxiliar a Justiça Militar e o Ministério Público. Sim? Cita um exemplo de auxílio, Marcelo. Cumprir mandado de busca. Quando o juiz militar decreta uma prisão preventiva, não é ele que vai cumprir, é o militar que vai, manda para a corregedoria, manda para o comandante, manda para quem o autor do fato estiver vinculado. Aí, nesse caso, quem estiver cumprindo, quem for cumprir a ordem do juiz, está auxiliando a Justiça Militar ou o Ministério Público, prestando informações e tudo mais. Cumprir os mandados de prisão, expedido pela JM, cuidado, porque eu já vi na prova dizendo que compete à Justiça Militar cumprir os mandados de prisão expedido pela Justiça Militar e pela Justiça Federal e pela Justiça Comum. Não. Justiça Comum tem a Polícia Judiciária dela. Por exemplo, Polícia Civil ou na União, Polícia Federal. Tá bom? Ah, Marcelo, mas para aí. Ó. Você está dizendo que eu estou numa blitz, passa ali, eu checo o cara tem um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal, eu não posso prendê-lo porque não é a minha atribuição. Também não é assim. Entendeu? Porque você tem que prender porque existe uma ordem judicial ali para prender. Mas não é a sua função típica de Polícia Judiciária Militar. Você prendeu porque você é policial, está ali e detectou um mandado de prisão expedido por um outro ramo da justiça. Tá bom? Representar pela prisão preventiva. Ó, a Polícia Judiciária Militar, é atribuição dela representar pela prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Olha o que os caras colocam na prova. Sobre o Código de Processo Penal Militar, indica a alternativa correta. Letra A. Compete à Polícia Judiciária Militar decretar a prisão preventiva. Falso. Ela não pode decretar a prisão preventiva, porque ó, a PJM, a Polícia Judiciária Militar, ela pode pedir a prisão. Sim, porque olha só, ele é encarregado do IPM. E o investigado, fulano de tal, militar, procurou uma testemunha e falou, cuidado que você vai dizer lá, viu? Eu sei onde você mora, pedir parará, tal. Para aí, ó. Se eu estou fazendo o quê? Uma coação à testemunha. O tenente, o capitão, o major, sei lá, ele pode decretar a prisão do investigado? Não. Agora ele pode lá. Excelentíssimo doutor juiz de direito da Justiça Militar. Ele vem pedir, é representar. Outra situação, o cara apresenta um atestado lá de loucura, no meio do inquérito policial. Pode o escrivão do inquérito, o encarregado do inquérito, mandar o sujeito para a perícia, para o IML, para SAD, sei lá? Negativo. Ele tem que fazer um pedido para o juiz instaurar o incidente de insanidade mental. Por isso que fala, representar pelo incidente, representar pela prisão, e não decretar o incidente, e não instaurar o incidente, porque a instauração é de competência da JM e não da PJM. Beleza? Solicitar das autoridades civis informações. Olha lá, ó. Solicitar das autoridades civis informações. Aí, na sua prova, vai cair, ó. Solicitar ou requisitar.
Se cair para você requisitar das autoridades civis, você mete um falso. Tá certo? O encarregado do IPM, você que é PJM, Polícia Judiciária Militar, você precisa de um documento lá da Secretaria de Segurança Pública. Você vai fazer uma solicitação. Excelentíssimo secretário, sei lá, fulano de tal, encarregado do IPM, vem solicitar. Opa! Porque requisitar é igual ordem. E solicitar é igual um pedido. Como você está fazendo para um civil, o CPM, a autoridade civil, o CPPM não deu à Polícia Judiciária o poder de dar ordem para a autoridade civil. Beleza? É solicitar. Agora, olha o próximo, ó. Deixa eu ver se pulou aqui. Ah, não. Você pode colocar aqui embaixo, ó. Requisitar agora. Requisitar a autoridade militar. Tá vendo? É civil? Solicita. Ah, não. Ele precisa do extrato de alteração de... Não vai solicitar. Agora é requisitar. Beleza? Tranquilo, só cuidado para não trocar isso aí. Exercício da Polícia Judiciária. Pronto, essas são as atribuições. Agora, exercício dessa Polícia Judiciária. Quem que exerce isso aí? Ó? Marciano, olha só, eu estou de serviço. Automaticamente, eu já posso dizer que eu estou investido de Polícia Judiciária? Não. Não. E mais uma, tá, pessoal? Se quiser colocar aí, ó. A Polícia Judiciária, ela passa a atuar, a atuação dela é a partir do fato. Porque, olha só, a Polícia Militar, que é o caso dos senhores, a Polícia Militar, ora vocês vão atuar de forma preventivo, ou ora você vai atuar de forma repressivo. Quando é que a Polícia Militar atua de forma repressiva? Quando já ocorreu o fato. Ocorreu o fato e recebeu uma ordem para investigar, recebeu uma portaria para investigar, deixa de ser preventiva a sua atribuição, o seu caráter, para ser repressivo. Já caiu na questão perguntando a partir de que momento a Polícia Judiciária passa a atuar? A partir da prática do fato. Porque, olha só, antes do fato, ela é preventiva. Claro, preventiva. Ah, Marcelo, por isso que fala assim, ronda ostensiva. Sim. Né? O ideal, melhor, a ostensividade, ela se destina a persuadir o sujeito a não praticar o crime. Né? Por que usa farda? Porque é bonita? Não. Só por isso, é porque é para o cara, eu estou pensando em pular um muro. Puta, eu vi um fardado ali, não vou. Essa é a prevenção. Evitar que aconteça. A prevenção não é isso? Evitar que aconteceu, não tem mais jeito. O cara já xingou o tenente, já xingou o oficial, já fez a merda, como se diz, o fato já ocorreu. Agora entra a repressão. Repressão é igual a punir. Mas como é que vai punir o cara? Para punir, tem que investigar. Para punir, tem que processar. Beleza? Tá? Muito bem. Se ela atua após o fato, como é que é o exercício da polícia? Aqui, ó. Direto. Quando que é direto? Coloca aí, ó. Realizado pelos comandantes ou diretores. Comandantes, diretores, e aí, senhores, eu estou incluindo todo mundo. Ó. Comandantes, eu estou colocando 01, chefe de Estado-Maior, subchefe de Estado-Maior, diretor da DGP, e todas as diretorias, o corregedor, os comandantes de batalhão e os comandantes de companhia. E a depender, os comandantes de núcleo, a depender. Tá certo? Já que se o comandante de núcleo for um praça,
praça não exerce a polícia judiciária. Porque o CPPM botou para oficial, tá bom? De forma direta. Agora, veja bem, pessoal, você acha que o comandante do batalhão, comandante da Polícia Militar, o 01, ele vai ser encarregado de inquérito policial, com um monte de atribuição? Você acha que ele vai lá cumprir um mandado de prisão? Não. Ó, chegou lá para ele, ele vai delegar. Mas o CPPM fala que ele mesmo pode, quando isto ocorre, ó, o próprio corregedor está fazendo. O próprio comandante da unidade, do batalhão, do CR, está investigando. Ele está fazendo isso diretamente. O que quase não ocorre, porque delega para um subordinado. Então, entra isso aqui, ó, por delegação. Tá? A Polícia Judiciária, ela será exercida ou diretamente ou por delegação. E agora vem o detalhe. Delega-se para quem? Pode delegar para a praça? Não. CPPM fala, delega-se para oficiais da ativa. Pode até colocar aí, ó, por tempo certo e específico. Por tempo certo e específico. Para determinada situação. Sim, oficial de dia, você recebeu uma atribuição para fazer a busca e apreensão na casa do soldado Marciano. Essa é a missão específica. Ele tem que fazer naquele dia. Você está entendendo? Você recebeu a atribuição para ser encarregado do IPM. Opa, é tempo certo, porque o IPM tem. O sujeito está preso, 20 dias, está solto, 40 dias. Beleza? Então, para oficiais da ativa. Ou para oficiais da reserva. Você pode colocar aqui, ó. Oficiais da reserva recebe a atribuição, coloca uma seta, coloca assim, ó, IPM. Pessoal, não se chama um oficial da reserva para cumprir uma busca e apreensão. Ah, mas e se o cara que vai ser que vai ter a busca é o cara mais antigo da PM? Dane-se. O CPPM fala que o oficial da reserva, ele é chamado para encarregado de inquérito policial. Ah, caramba. Por exemplo, chamou o Catarino. Lembra do Catarino? Porque o Zaqueu era o mais antigo, pô. Aí chamou o Catarino, que estava na reserva, que é mais antigo do que o Zaqueu, para ser o encarregado do IPM do Grampo. Entendeu? Tá? Respeito à antiguidade. Coloca aí. Respeito à antiguidade. Como assim, pessoal? Como assim? Ó, é assim, ó. É como se fosse isso aqui. Como o senhor sabe o que é antiguidade, beleza. Ó, ao exercer a polícia judiciária, deve respeitar a antiguidade. Por exemplo, pessoal, não pode um capitão investigar um major, cara. Não é isso? Não pode um tenente-coronel investigar um coronel. Não pode um tenente-coronel investigar um tenente-coronel se for mais antigo que ele. Você é tenente-coronel e ele é tenente-coronel, você pode investigar ele? Pode, se você for mais antigo. Se for precedente, se tiver precedência. Não é isso? A antiguidade é posto. A antiguidade é posto. Está dizendo que está precedente. Precede. Beleza? Militar, pode colocar esse item. Militar inativo perde precedência. Militar inativo perde precedência. Pode até completar aí, ó. Militar inativo perde precedência, mas não perde o posto. Militar inativo perde a precedência, mas não perde o posto. Estão falando de posto, mas pode ser posto ou graduação. Mas por inquérito policial, não interessa o posto, né? Já que graduação é para praça, praça não é encarregado de inquérito policial. Beleza? Muito bem. Que trem é esse, Marciano, que perde a precedência? Bom, precedência, você sabe que é a antiguidade.
Ele é capitão, ninguém ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Você não vai, o seu número é 125, dele não pode ser 125. Ou ele vai ser 124 ou 126, ou sei lá. Não pode ter o mesmo número, não é isso? Então tá aí a precedência. Beleza, pessoal. O sujeito, olha que interessante. O investigado, você vai perguntar, ele é da ativa ou ele é inativo? Tá? Porque se ele for da ativa, ele conserva a precedência. Ih, você é major, ele é major. Você é mais antigo que ele. Você pode ser encarregado do inquérito dele, se ele for investigado. Você é mais antigo. Agora, né? Se não, vai ter que pegar um tenente-coronel para investigar ele e tal, porque não pode, ele mantém a antiguidade. Agora, o inativo, cara. Você acabou de sair capitão, e quem praticou o crime também é um capitão. Só que um capitão, ó, que já está na reserva há mais de 20 anos. Então, claro que esse cara é mais antigo que você, teoricamente. Você acabou de sair capitão e ele está na reserva, capitão há mais de 20 anos. Você pode ser encarregado do inquérito policial dele? Pode. Pode, porque o inativo perde a precedência. Ó, mas ele não perde o posto. Um capitão da ativa pode investigar um capitão da reserva, mesmo o capitão da reserva sendo mais antigo que ele, pode, porque para fins de polícia judiciária militar, o inativo perde a antiguidade, mas não perde o posto. Opa, um capitão pode ser investigado no IPM por um primeiro-tenente? Negativo, porque ele mantém o posto, só perde a antiguidade. Beleza? Delegação do exercício, artigo 7º, isso aqui é tudo que eu falei, está aqui, então eu vou passar direto, tá? Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, ó, para fins específicos e por tempo limitado. Isso que os senhores colocaram resumidamente. E se tratando de delegação para instauração de IPM, deverá aquela recair um oficial de posto superior ao indiciado. Beleza? O indiciado, o investigado é um major, quem vai investigá-lo, o encarregado, tem que ser um tenente-coronel. Seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado. Tá? De posto superior ou mais antigo. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. O capitão pode investigar capitão? Pode, desde que o encarregado seja mais antigo do que o investigado. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. O inativo perde a antiguidade, o inativo perde a precedência. Falamos já. Inquérito policial militar agora, IPM. Vamos lá? Finalidade do IPM, coloca aí. Melhor, coloca primeiro aqui, IPM, coloca assim, ó. Instrumento investigatório, instrumento investigatório, instaurado pela Polícia Judiciária Militar. Instrumento investigatório, instaurado pela Polícia Judiciária Militar. Cuidado com a pegadinha, pessoal. Pode a Justiça Militar, a Justiça Militar instaurar um IPM? Não. Nem pensar. Pode a Justiça Militar instaurar um IPM? Não. Estamos falando, por exemplo, de um conselho. 4 oficiais e um juiz de direito. Eles não podem instaurar? Não. Porque o IPM é um instrumento de quem? Da Polícia Judiciária. Esta, sim, tem atribuição para instaurar IPM. Agora, cuidado com a pegadinha. Ó, Justiça Militar. A Justiça Militar é diferente da Polícia Judiciária Militar. A Justiça Militar são aqueles caras que ficam ali na vara militar.
4 oficiais e um juiz de direito. 4 oficiais de 3 em 3 meses, que é o permanente, ou oficial para sempre, se for conselho especial. Como assim? Ó? Tá? O réu é um oficial. O CPPM, senhores, o CPPM não foi feito por praça. O CPPM foi feito, provavelmente, idealizado por um oficial, general. Claro que os caras puxaram o trem para a sardinha do lado deles. Não é isso? Olha que interessante. Ele é tenente. Ele é tenente. Praticou um crime. Pessoal, se o processo dele demorar 5 anos, em regra, aqueles mesmos oficiais, se for mantendo a promoção deles, evidentemente, os mesmos oficiais que iniciaram no processo dele, são os oficiais que vai estar lá no dia da sentença, cara. Esse é o conselho especial. Diferença do coitado do praça. Por quê? Esse processo demorou 5 anos. Tá certo? Os mesmos oficiais, ó, o Pedro, o Marinho, o José e a Simone, eles podem acompanhar até o fim? Pode. A menos que um desse aqui foi patrolado pela antiguidade dele. No meio do caminho, ele deu o chapéu nesse aqui. Esse aqui sai fora. Entendeu? No meio do caminho, ele é promovido lá, começou com o segundo tenente, no meio do caminho ele virou major, todos os outros estavam sendo promovidos, e essa aqui encontrou o capitão. Tchau para você, porque aí você não pode mais me julgar. Não é isso? Agora, veja bem. O resto continua. Se tiver mantendo a antiguidade, continua. Sabe como é que funciona com o prazo? Instaura o processo. De 3 em 3 meses, vai trocando. Ó. De 3 em 3 meses, vai trocando. No dia da sentença, cara, não é o mesmo cara que iniciou o processo. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. E digo para você por que é ruim. O João, o oficial João, que era juiz militar, que ouviu uma testemunha, e a testemunha falou, não, ele não pediu dinheiro. Ele não pediu dinheiro. E nem eu ofereci. Mas não teve solicitação. Tá certo? Cara, esse juiz aqui, ó, ele tem muito mais condições de socar uma absolvição no réu. Ele perde no meio do caminho, troca ele e passa para o Pedro julgar, que nem ouviu a oitiva da testemunha. E aí chega o Pedro lá de paraquedas, no dia da audiência, chega um promotor maluco e fala, não, que tem que condenar mesmo, piriri, parará. Entendeu? Então há um prejuízo para o processo do praça. Há um prejuízo. Já para o oficial, não. Você pega o mesmo e vai embora. Você pegar o pessoal do grampo, você vai pegar, são os mesmos oficiais que estavam lá no grampo no início, foram os caras que julgaram no final, velho. Tanto que foram absolvidos, cara, só condenaram o Zaqueu. O resto foi absolvido, pô. Você está entendendo? Então você vê. Tá? Por que disso? Porque a lei fala que no conselho permanente, que na verdade não tem nada de permanente, porque troca de 3 em 3 meses, eu sempre falo que permanente é este, pô. Não, o permanente, P de praça, P de permanente. Troca de 3 em 3 meses. Tá beleza? Já o especial fica até o fim. A menos que morrer no meio do caminho, perder a antiguidade no meio do caminho, o réu se tornou mais antigo. Tá certo? Ou então, o que está acontecendo muito aí, principalmente nesse ano 2018 para 2019 e 20, o cara era primeiro sargento respondendo a processo. Ele fez o show e virou oficial. Tchau, pessoal. Ele virou oficial, cai para cá. Conselho especial. E aí, cai na regra do conselho especial. Aquele povo lá vai embora e ele vai para o conselho especial. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, cuidado se cair na sua prova que é atribuição da Justiça Militar instaurar IPM. Falso. Que instaura IPM é a Polícia Judiciária Militar. É a Corregedoria. É a DJD, sei lá. Não é isso? Agora, pode o juiz mandar instaurar inquérito? Pode, pessoal. Ele não pode instaurar, mas ele pode mandar a corregedoria instaurar. Ele pode mandar o comandante do batalhão instaurar. Ele pode mandar o CR instaurar. Ele só não pode, ele, juiz, instaurar, mas ele pode mandar instaurar. Tá bom? Pronto. Qual que é a finalidade do inquérito? Finalidade. Coloca aí resumidamente.
Finalidade do IPM? Apuração sumária. Apuração sumária de fato. E guarde essa palavra sumário, tá, pessoal? Porque eles trocam sumário por definitivo, apuração definitiva, falso. A apuração sumária, de fato, ou crime militar. Na verdade, é de fato definido como crime militar. Coloca fato / crime militar. E sua autoria. Beleza? Aí coloca um ponto e escreve de novo aí, ó. Instrução provisória. E sublinha a palavra provisória. Eles colocam na prova falando que é finalidade do inquérito policial a instrução definitiva. Falso. A instrução provisória, que nós vamos explicar para você agora qual a diferença. Instrução provisória. A fim de ministrar elementos necessário à propositura da ação penal. É só copiar o resto, vamos lá? Pessoal, a marcha processual é assim, ó. Fase do IPM, fase do processo. Tá certo? Eu estou respondendo o IPM. Você está respondendo a primeira fase, pô. Não tem processo ainda. Não. Recebeu uma citação para ir na Justiça Militar. Pronto. Já está na segunda fase, o que é chamado de ação penal. Estou respondendo uma ação penal. Estou respondendo um crime. Beleza. Qual é a finalidade desta fase? É aquilo que você colocou. Ó. Esta fase aqui, ó, ouviu uma testemunha, fez uma busca e apreensão, uma reconstrução simulada. Beleza? Fez uma cariação. E vai instruindo o IPM. Isto está apurando. É uma apuração. Por que fala que é uma apuração sumária, pessoal? Porque, olha só, o que foi feito aqui, ó, vai ser repetido aqui. Entendeu? Ela é sumária para dizer o seguinte, ó, ô João da Silva, você foi ouvido aqui, ó, futuramente você vai ser chamado na justiça. Pô, mas para falar a mesma coisa? Não, ainda que seja para falar a mesma coisa. Porque quando você falou, o que você falou não era definitivo, era apenas sumário. Ou seja, era relativo. Prestou apenas para o Ministério Público oferecer a denúncia. Beleza? Tá bom. Por que fala que é uma instrução provisória? Da mesma forma. Ó, o que foi levantado aqui, ó, tem que ser confirmado aqui, ó. Ih, cara, o Pedro que deu depoimento. O prefeito que falou que, ó, o comandante da companhia lá, o comandante do núcleo, prendeu o caminhão de madeira dele e falou para ele, ó, só vou liberar 50 mil reais. E o prefeito falou isso aqui, ó. Só que ele chegou aqui no juízo e falou, não, eu estava com um problema psicológico, estava descontente com o sargento que veio comandar o núcleo aqui, ele é muito caxia e tal, e eu resolvi fazer essa denúncia na esperança de que os superiores dele tirassem ele daqui. Cara, tem muito isso no meio, tá certo? Tem muito isso, cara. Tem muito isso. Policial que começa a receber muita denúncia, eu falo isso na Justiça Militar, fique esperto, hein? Juízes, fique esperto. Porque se eu sou empresário, se eu sou um político e preciso de um policial corrupto, esse policial eu não denuncio, cara. Esse policial eu deixo lá, porque ele vai me ajudar na minha atividade ilícita. Eu vou denunciar aquele policial que está atrapalhando o meu caminho. Eu sou traficante. Você acha que eu vou denunciar o policial que faz esquema comigo? Não. Eu vou denunciar aquele policial que está travando a minha atividade ilícita. E aí cai lá na Justiça Militar e o juiz soca o pau no cara porque recebeu uma denúncia. Não, para isso, tem que olhar com reserva. Sim, mas tem 5 denúncias contra ele. Sim, mas então ele não é bandido. Porque o bandido precisa do policial corrupto. O policial que não é corrupto, o bandido quer varrer do caminho dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Graças a Deus que a justiça já está vendo com esse olhar, tá certo? Então veja bem, o sujeito que deu o depoimento aqui, o depoimento dele não é definitivo. Por quê? Porque a instrução é provisória.
Agora, cuidado, hein? A gente não está aqui, mas coloca aí, ó. As perícias, deixa eu ver se tem aqui. Coloca aí, observação. As perícias são efetivamente instrutórios. As perícias são efetivamente instrutórias da ação penal. Tá? Pessoal, fez uma perícia aqui, ó, na arma. Fez a perícia na arma. O meu advogado, sabendo que o inquérito policial que é feito aqui tem que ser reproduzido aqui, o meu advogado vai e fala assim, ó, eu quero a perícia na arma de novo. Cara, e se a arma já foi destruída, bicho? Destruída. O advogado falou, eu quero ver fazer a perícia de novo. E por que você quer a perícia de novo, advogado? Eu quero porque o IPM, ele não, é uma instrução sumária. É uma apuração sumária com instrução provisória. Significa que tudo que é feito aqui tem que ser repetido aqui. É só que você está errado, advogado. Sabe por quê? Porque o próprio CPPM falou que, ó, as perícias, os exames de corpo de delito, eles não precisam ser repetidos, porque eles servem já para instruir a ação. Então, uma instrução é efetivamente instrutório. Beleza? Significa dizer que a perícia não precisa ser repetida. Por quê? Porque pode aproveitar aquela perícia feita lá na fase do inquérito policial. Beleza? O inquérito policial militar, tudo que eu falei está aqui, ó. O inquérito policial militar é uma apuração sumária de fato, que nos termos legais configura crime militar e de sua autoria. Por que fala... Pessoal, quando se fala em apuração, ó, sabe o que esse artigo está repartindo? Ó, apuração de crime e de sua autoria. Porque, ó, apura-se a materialidade. Apura-se a autoria. Para que serve o IPM, então? Para apurar a materialidade e a autoria. Mas o que é materialidade no Código de Processo Penal Militar? Materialidade é para verificar para responder essa pergunta aqui, ó. Existiu ou não existiu o crime? Existiu ou não a exigência da vantagem devida? Será que o dono do caminhão não está mentindo? Está mentindo, porque ninguém presenciou. Não tem materialidade. Entendeu? Cara, 30 viaturas participaram da ocorrência. O cara saltou da ponte. Um monte de gente atirou. Outro dia, acha o cara morto dentro do rio. Materialidade está comprovada, cara. Alguém atirou. Todos os policiais que participaram da ocorrência, recolheu-se a arma de todo mundo. Só que não foi possível fazer o confronto balístico, porque nenhum projetil foi encontrado e não teve condições de fazer. Define a materialidade? A materialidade está comprovada. Agora não teve autoria. A autoria é incerta. E aí, quem que atirou? Entendeu? Não tem como. Tá certo? Então, o inquérito policial vai definir a materialidade ou a autoria. Não entendi. O que é isso? Tá. Isso, tem que recolher. Nem sempre, porque às vezes o perito consegue, né? Às vezes, mesmo tendo transfixiado, o perito consegue. Tá certo? Tá?
Por exemplo, de que distância foi o tiro? Às vezes, com aquela pólvora dali, da cano da arma, ele consegue fazer o confronto. Existem outros meios. Em regra, o confronto balístico precisa do projetil para descobrir a questão da raia, mas nem sempre. Entendeu? Você pode ter outros elementos químicos, né, que pode ocorrer. Tá certo? Às vezes eu fico com a jaqueta ali, você viu? Pega o negócio pega o trem do BOP, cara. Pega o trem do Tenente Schaefer. Vazou, mas ficou um fragmento, bicho. Ficou um pedacinho. Aquilo ali deu. O cara conseguiu dar balística naquele bicho, que virou tudo aquilo. Entendeu? Porque senão ia ficar naquilo que não, que na verdade foi o bandido que atirou mesmo. E todos juravam que não ia dar balística ali. Todos. Não vai dar balística, pode ficar tranquilo. O próprio integrado do BOP falou, não vai dar balística. Pode ficar tranquilo, não vai dar balística. E deu. Então depende, tá? Instauração do inquérito, beleza? Já sabemos o que é o inquérito, qual a finalidade, como é que se instaura, como é que nasce o inquérito policial militar. Forma de instaurar um inquérito policial militar. Então, vamos lá? Olha lá, ó. De ofício. De ofício, lá no artigo 10 do CPPM. Que trem é esse? Instaurar inquérito policial de ofício. Coloca aí. Igual por conta própria, vírgula, quando a autoridade militar tiver conhecimento do fato, através de suas atividades rotineiras, Você quer ver? Pessoal, você é o comandante do batalhão. Beleza. Aí você está lá tomando seu café da manhã, em casa, aparece lá uma reportagem. Equipe de policiais solicitam dinheiro para não apreender veículo com madeira ilegal. Você está lá assistindo, você chega lá no batalhão e instaura um IPM. Mas para aí, comandante. Alguém mandou você instaurar? Você recebeu algum documento da autoridade superior? Do juiz? Do MP? Não. Mas então você está fazendo isso o quê? Por conta própria. Ele pode. Quando isso ocorre, pessoal, recebe um nome no Código de Processo Penal. Ó, o inquérito policial foi instaurado de ofício. Significa dizer, pessoal, que não foi provocado pela vítima, não foi provocado por interessado, sim, porque a imprensa não está provocando, a imprensa está noticiando. Não foi pedido pela vítima, não foi provocado por um superior, e não foi determinado por juiz ou pelo Ministério Público. Essa é a instauração de ofício, tá bom? Aí você fala assim, Marcelo, mas para aí, então tá bom. Eu sou o comandante do núcleo de livramento, que é um sargento, né? Um sub. Eu sou subtenente comandante do núcleo de livramento. Beleza? Beleza. Aí, vai lá para o livramento. Na época da eleição, foi um reforço para lá. E foi uma equipe comandada por um segundo tenente. Que chegou na cidade, no dia das eleições, bagunçou, foi lá para o seu núcleo, quebrou o computador, fez putaria e tudo mais tal. E aí? Pode o subtenente instaurar o IPM contra o tenente? Não, por dois motivos. Primeiro, que o sub é praça, ele não pode instaurar inquérito policial militar. Tá certo? E segundo,
E segundo, que ele não tem atribuição para instaurar IPM. Nesse caso, o CPPM fala o seguinte, que ele deverá noticiar o fato para quem dê direito. Ele vai noticiar para o superior ou transgressor. Agora, vamos lá. E ele pode prender em flagrante o tenente? Pode. Aliás, até o recruta pode prender o coronel em flagrante. A prisão pode? Pode. O flagrante. Ah, mas não está lá no CPPM, acho que é 224, falando que a prisão do militar tem que ser feita por outro mais antigo? Tá. Mas exceto o flagrante. Agora, não pode, claro, né, pessoal? Não pode o mais moderno lavrar o flagrante do mais antigo. Mas, ó, você está preso em flagrante. Aí o comandante, ó, esse aqui foi preso em flagrante. Aí o comandante, o preso é o major, vai nomear um tenente-coronel para fazer o APF, para ser o presidente da APF. Mas quem prendeu foi um recruta. Pode. Tá? De ofício, então, por outra forma de instaurar inquérito, pode até colocar 1, 2. Por determinação ou delegação. Por determinação ou delegação. Nenhuma, está aí, muito bem. Tá? Para o fins do CPPM, de ofício, por conta própria, ex ofício, também por CPPM, por conta própria. Tá? Nós sabemos que ex ofício significa livre, né? Ó, é de livre nomeação, por exemplo. Né? Se fosse nós passarmos para o administrativo, direito administrativo. No CPPM é a mesma coisa, só que não se fala ex, se fala de ofício, que é igual por conta própria, para dizer assim, ninguém provocou e mesmo assim instaurar inquérito policial, porque ficou sabendo, tá? Sob pena de prevaricação. Por determinação ou delegação. Opa, aqui, pessoal, você, o tenente, o major, comandante lá de Lucas e Rio Verde, por exemplo, recebe uma determinação do corregedor para que ele instaure um inquérito policial militar para verificar uma situação que ocorreu lá na unidade dele. Ele não está fazendo isso porque ele quer, ó, de ofício. Agora, ele está fazendo por determinação, que é a mesma coisa de delegação. Delegar significa passar para outro. Se o corregedor, em vez de instaurar, o chefe do Estado-Maior, em vez de instaurar, manda um ofício lá para o comandante, instaura um IPM aí, ó. O comandante está instaurando por delegação. Instauração 3, por requisição do Ministério Público. Por requisição do Ministério Público. Você pode até colocar aí, ó, Ministério Público ou juiz. Tá? Porque o juiz também pode requisitar. Aí cuidado com a pegadinha. Sobre o inquérito policial militar, indique a alternativa correta. Aí vai colocar lá para você que o inquérito... Letra B. Instaura-se inquérito policial militar por solicitação do MP ou juiz. Falso. Ele não solicita, ele requisita, e requisição tem sinônimo de ordem. Tá bom? Esse aqui, pessoal, por exemplo, ó, o sujeito é vítima de uma tortura e ele fala assim, cara, não adianta nada eu procurar o comandante. Que o comandante protege aqui os policiais. O sujeito vai e procura o juiz e conta para o juiz. Opa, para aí, juiz, e aí você não pode instaurar IPM? É verdade, ele não pode instaurar IPM, mas ele pode o quê? Mandar instaurar. Esse é o requisitar. O sujeito falou, não vou contar, porque o juiz também é amiguinho dele. Agora eu quero ver o promotor. Promotor, está acontecendo isso. O promotor vai mandar instaurar IPM. Pode? Pode. Decisão do STM. Decisão do Superior Tribunal Militar. Decisão do Superior Tribunal Militar. Isso aí para as forças federais, tá? O STM também manda instaurar inquérito policial. Requerimento da parte ofendida. Requerimento da parte ofendida.
Aí cuidado, tá, pessoal? Porque a prova vai trocar, tá? Então nós temos aqui, ó, STM, e nós temos a quinta forma de instaurar inquérito policial, requerimento. Mudou? Mudou, porque olha só, quando o MP ou o juiz quer que instaure um inquérito policial militar, ele dá uma ordem, ele faz uma requisição. Quando a vítima é que procura a corregedoria, quando a vítima que procura a unidade militar, ela não está fazendo requisição, porque isso é ordem, e a vítima não dá ordem, ela faz um requerimento, e o requerimento é igual a uma solicitação. Daí a diferença, cuidado, se na sua prova trocar requisição... O inquérito policial, dentre outras formas, será instaurado mediante, letra A, requisição da vítima, falso. Requerimento da vítima, que é a mesma coisa de requerimento da parte ofendida. Tá? É o sujeito que acha que ele foi torturado e ele quer a investigação daquele fato, procura a unidade militar. Decorrente de sindicância, outra forma, decorrente de sindicância. Decorrente de sindicância. Beleza? Pessoal, nós sabemos que existe uma diferença entre sindicância e IPM. Tá? Existe uma diferença entre sindicância e IPM. Qual a diferença? Que a sindicância, ela não serve para investigar crime. A sindicância serve para investigar ou processar infração disciplinar. Pronto. Ah, muito bem. E se numa sindicância que estava investigando ou apurando, processando uma infração disciplinar, descobriu também um crime? Opa! Daqui nasce o IPM. Então, por isso que fala que o IPM também pode ser instaurado por decorrência, em virtude de uma sindicância. Sim, porque a sindicância era para investigar o suposto desaparecimento, suposto furto de uma arma, que o policial falou, não, tá certo? Eu deixei aqui, o veículo estava trancado, tudinho, e fui ali, eu não... Quando cheguei, estava quebrado. Instaurou a sindicância. Não. Verificou, na verdade, que não estava trancado o carro. Cara, se não deixou o carro trancado, no mínimo, um peculato ele vai levar aí. Nas costas, entendeu? Porque, opa, para aí. Ó. Você estava com a pistola sob cautela. Deixou no carro. Furtou. Você já começa com peculato. Ainda que culposo, mas já começa com peculato. Entendeu? Tá? E dependendo do promotor, ele vai tocar um peculato doloso. Porque peculato é apropriar-se de bem da administração pública ou contribuir para que terceiro, né, se aproprie. Tá? Tá aí, então, as formas de instauração de inquérito policial militar. E, coloca outro item aí, né? Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Não é forma de instauração, é outro item, tá? É outro item. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Coloca aí. Vou fazer um resuminho para vocês, tá? Quando o investigado for superior, quando o investigado for superior ao comandante da unidade onde ocorreu o fato, for superior ao comandante da unidade onde ocorreu o fato, vírgula, este deverá comunicar
a autoridade superior para que providencie a instauração do IPM, para que providencie a instauração do IPM. Cadê isso? O que é? Para que providencie a instauração do IPM. Essa é aquela situação, né? Você é subtenente, comanda um núcleo, chegou lá uma equipe comandando por um capitão e praticou um crime na sua unidade, na cidade onde você comanda um crime militar. Ih, cara, você não pode instaurar contra o seu superior. O que você faz? Comunica o fato para a autoridade competente. Vai comunicar o fato para o comandante do batalhão, comunicar o fato para o CR, para que este sim providencie a instauração, tá? Coloca aqui, infração de natureza não militar. Outro item, infração de natureza não militar. Pessoal, festa junina, não tem a festa junina da Rotan? Tá certo? Está dentro da unidade militar. 2 civis saem na porrada e dá lesão corporal e você prende em flagrante. Opa, vamos instaurar um inquérito policial militar negativo. O CPPM fala que não. Porque se o crime for praticado por civil, que não seja crime militar, ainda que seja no âmbito militar, cai nisso aqui, ó. Infração de natureza civil, infração de natureza militar. 2 pontos, coloca aí, ó. Será encaminhado o fato à autoridade civil. O sujeito está brigando lá na festa da Rotan, prende em flagrante e leva para o CISC. Está aqui a autoridade civil, ó. Beleza, não precisa lavrar auto de prisão em flagrante no militar, IPM, nem nada. A menos que seja militar vezes militar. Né? Porque militar vezes militar fica no âmbito militar. Tá? Militar vezes militar, aí não tem jeito. Superioridade ou igualdade de posto do infrator, nós já falamos, né? Tá aqui, ó, falamos já. Repetiu aqui. Ó. Ah, não, esse aqui é só o artigo, ok. Encarregado, vamos lá? Encarregado. Quem pode ser encarregado? Bom, agora quem que pode ser encarregado do IPM? 2 pontos ali. Oficial deposto, não inferior a capitão. Oficial deposto, não inferior a capitão. Ou na Marinha fala capitão-tenente, né? Por isso que o CPPM fala capitão ou capitão-tenente, tá? Inferior a capitão ou capitão-tenente, que é a mesma coisa, né? No Exército é capitão, na Marinha é capitão-tenente, na Polícia é capitão, na Marinha é capitão-tenente, que é a mesma coisa, se iguala a capitão. O encarregado, então, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, vírgula. Se possível. Aí coloca um ponto aí. Ponto e vírgula. Crime contra a segurança nacional será encarregado. Crime contra a segurança nacional será encarregado do IPM. Crime contra a segurança nacional será encarregado do IPM. Oficial superior, vírgula, sempre que possível. Beleza? Bom, pessoal,
encarregado de inquérito policial militar, obrigatoriamente, tem que ser oficial. Escrivão pode ser tanto oficial quanto praça. Depois nós vamos ver o escrivão, mas só para fazer uma comparação. Obrigatoriamente, para ser encarregado do IPM, tem que ser oficial, respeitando sempre a antiguidade do investigado. Opa, aquele negócio, ó, o investigado é um major, não pode ser o encarregado um capitão, não é isso? Beleza. Esse encarregado oficial, aí vem o CPPM e fala assim, ó, será um capitão, que é o capitão ou o capitão-tenente. Só que aí, pessoal, vem e coloca assim, ó, será um capitão em regra. Então, não significa que será um capitão obrigatoriamente, será um capitão sempre negativo, porque você colocou sempre que possível, será um capitão. Ah, Marcelo, então por isso que eu já vi tenente ser encarregado de IPM. Sim, porque o CPPM não coloca que tem que ser sempre um capitão, de capitão para cima. Pode ser um tenente, porque ele fala sempre que possível. Ou seja, na unidade, está sobrando capitão? Tá beleza? Tá, então soca para o capitão. Agora, não é obrigatoriamente. Você pode ter um primeiro tenente, um segundo tenente, como encarregado de IPM, desde que o investigado seja mais moderno que ele. Beleza. Agora, vem o CPPM e fala assim, ó, se for um crime contra a segurança nacional, aí ele fechou também, sempre que possível, no oficial superior. Opa, major para cima. O crime contra a segurança nacional é aquele crime previsto nessa lei aqui, ó, Lei 7.170 de 83. Esse é um crime contra a segurança nacional, chamado de crime político. Vou te dar um exemplo. Tá? Policial que está na segurança nacional, está fazendo a segurança ali na fronteira da Venezuela, tal, porque deu aqueles problemas, o policial começa a passar informações privilegiadas, informação confidencial, para a força estrangeira, provocando animosidade, hostilidade ou até o início de guerra. E, cara, ele está praticando um crime contra a segurança nacional. Ou então passe informações, por exemplo, o sujeito é da BIM, passe informações para as Farc. Ele está colocando em risco a segurança nacional. Esse é o crime político. E muitas vezes fala crime político, pensamos que crime político é aquele praticado por um político negativo. Crime político é aquele que é um crime contra a segurança nacional. Aí o CPPM fala, opa, sempre que possível, se for um crime contra a segurança nacional, aí o encarregado vai ser um oficial superior. Só que o problema, ele não coloca que obrigatoriamente tem que ser um superior. Sempre que possível, tá bom? Isto ainda está caindo na prova, apesar de o Supremo ter falado, ter tirado da justiça militar este crime, tá? Hoje, por exemplo, no Brasil, o crime político não é investigado mais pelo Exército, Marinha, Aeronáutica. Não. Hoje o crime político é investigado pela Polícia Federal. E é julgado na Justiça Federal. Só que eu vi questões de 2017, 2016, que vem cobrando o CPPM, porque é lá da década de 40, de 69, né? Década de 60, na verdade. Encarregado, beleza, falamos então. Outro item dentro do encarregado, coloca aí, surgimento de indícios contra oficial de posto superior ao do encarregado. Surgimento de indícios contra oficial superior, surgimento de indício contra oficial superior, contra oficial de posto superior, desculpa, ao encarregado. 2 pontos. Deverá o encarregado parar as investigações, deverá o encarregado parar as investigações e remeter o inquérito, remeter o IPM,
deverá o encarregado parar as investigações e remeter o IPM à autoridade delegante para que proceda a distribuição, respeitando a antiguidade, para que proceda a distribuição respeitando a antiguidade. Beleza? Pessoal, o que funciona isso aí? Tá, beleza, Marcelo, eu já sei que encarregado, sempre que possível, tem que ser um capitão, mas pode ser um tenente, não tem problema. Sei que o encarregado tem que respeitar a antiguidade do investigado. Eu sei que se o sujeito for inativo, ele perde a precedência. Tranquilo? Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Ele, primeiro tenente, é encarregado do IPM porque eu sou soldado. E a suspeita é de que eu desviei combustível, eu sou motorista, desviei combustível, porque em vez de abastecer a viatura, eu fui lá, abasteci meu carro particular. O IPM é contra mim. Beleza, beleza. Começa a ouvir as testemunhas e tal. Vamos ouvir o investigado? Vamos. O investigado falou assim, vou dizer uma coisa para o senhor, tenente. Não era só a minha viatura, não era só meu carro que era abastecido não, tá? Do major também. Pronto. Pode o tenente continuar investigando esse fato? Não, porque surgiu indício de participação de alguém superior ao encarregado. Para na hora. Não é isso? Diz que todo encarregado gosta disso, porque ele tira essa bomba dele, passa para o outro, né? Já passa para o outro, porque aí vai nomear alguém mais antigo. Tá beleza? Escrivão, então. Quem que pode ser escrivão agora? Escrivão, vamos lá. Primeira coisa, designação, depois a gente vê o requisito. Escrivão, designação e requisito. Designação. Pessoal, designar significa escolher. Quem que escolhe o escrivão? Não é isso? Tá? O escrivão coloca designação. Feita pelo encarregado. Feita pelo encarregado. Se não for indicado, o escrivão, a escolha dele, a designação, feita pelo encarregado, se não for indicado pela autoridade delegante, vírgula, na portaria, vírgula, na portaria, olha lá, ó. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Beleza? Beleza. Então, como é que funciona isso? Ó, o tenente, o capitão, o major, tenente coronel, o coronel, recebeu a portaria. Primeira coisa que ele lê, e não tem escrivão. Beleza, se não tem escrivão, você pode escolher. Se na portaria não constou o escrivão, você pode escolher. O CPPM coloca uma ordem, né? Provavelmente, pessoal, o CPPM pensou, ele vai escolher alguém da confiança dele. Então, deixa o encarregado escolher. Só que o CPPM fala, a menos que a autoridade delegante, o corregedor, mandou uma portaria para o capitão. Delegante, corregedor, delegado, capitão. Na portaria já está lá, escrivão, subtenente Joels, pronto. Ele não pode escolher porque já veio na portaria. Beleza? Requisito para ser escrivão. Requisito para ser escrivão, você vai colocar assim, ó. Pessoal, coloca assim, ó. Investigado, abre a chave. O investigado é oficial ou o investigado é praça? Ó, o investigado é oficial? É. Opa,
está investigado um tenente, um capitão, tal. Se o investigado for oficial, o escrivão será um primeiro ou segundo tenente. É como se fosse assim, ó. Investigado é oficial, o escrivão também tem que ser oficial. Só que não respeita a antiguidade. O escrivão não respeita a antiguidade. Você pode ter um investigado, o encarregado coronel, porque o investigado é um coronel, e o escrivão um segundo tenente. Pode. E aí, o cara é coronel, vai chegar no dia do depoimento, vai chegar no inquérito, tem um escrivão, segundo tenente. Não, porque o escrivão é mais moderno que eu. Não, esquece. Basta que o encarregado seja mais antigo. Porque o CPPM falou o seguinte, ó, se o investigado for oficial, basta que seja um segundo ou um primeiro tenente o escrivão. Beleza? Se o investigado for praça, senhores, aí pode ser sargento ou subtenente. Também chamado de suboficial, né? Sargento, terceiro, segundo, primeiro, não tem problema. Ou suboficial, que seria o subtenente. Na prova, para você pode cair suboficial por causa da marinha, mas é o mesmo subtenente. Ah, Marcelo, então você está dizendo que se o investigado, né, está investigando um major, o sub não pode ser escrivão? Não, porque ele tem que ser oficial. O sub, o praça vai ser, a praça vai ser encarregado se o investigado for praça. Lembrando que não entra como escrivão. Não pode ser escrivão cabo, não pode ser escrivão o soldado. Tem que ser de sargento para cima. Oi? Ah, sim. Ó. Se aqui é o escrivão agora. O indiciado, o investigado é praça oficial, leve em consideração assim, ó, quem que está sendo investigado? Eu. E quem sou eu? Eu sou um cabo. Então, beleza. Pode ter um sargento como escrivão, tá certo. Porque não pode ter o sargento como encarregado. Ah, é isso mesmo. Porque encarregado tem que ser oficial. Sempre que possível, capitão. Não sendo possível, ah, muito bem, muito bem. Há casos, sabe por quê? Porque o CPPM fala sempre que possível. Isso mesmo. Muito bem. Sempre que possível. Ah, sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, poderá uma praça figurar como escrivão sendo indiciado oficial. Falso. É o que ela está dizendo, porque é sempre que possível. Não é possível, não tem oficial ali para. Está tudo designado, está tudo atarefado, aí pode. Tá? Onde que está isso, pessoal? Está aqui, ó. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. E aí, o escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste código no exercício da função. Não está aqui, mas existe uma. Sim, eu quero estar dizendo que, se não for possível, poderá sim um praça ser designado para figurar como escrivão, tá? Mesmo sendo oficial. Isso aqui é o que eu falei para você sobre o que o Supremo vem entendendo. O Supremo, sobre o crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional, o nosso CPPM fala que, opa, o encarregado será um oficial superior, sempre que possível. Tá? Só terminando esse aqui. Só que aí vem o Supremo Tribunal Federal e coloca, ó, primeiro, o artigo 30 dessa lei 7.170.
Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nesta lei. Que lei? 7.170. Com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar. No que não colidirem com a disposição desta lei, ressalvada a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição Federal. Lei 7.170. Artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar. Aí vem, ó. Os crimes políticos. E qual é o crime político? É o crime previsto nessa lei. Aí veio o Supremo e falou assim, então, Justiça Militar. Supremo diz, Constituição Federal, crime contra a segurança nacional, competência, cabe à Justiça Federal o processo e julgamento por crime contra a segurança nacional, segundo a regra literal do artigo 109, inciso 4º, 109, inciso 4º da Constituição Federal, oposta à do artigo 30 da Lei 7.170, anterior à promulgação da Constituição Federal. Que trem é esse, pessoal? Está dizendo o seguinte, que essa história que eu falei para você, ó, se for um crime contra a segurança nacional, a competência para investigar tem que ser de um oficial, em regra, oficial superior. Vem caindo em prova isso? Vem caindo em prova. Eu acho que tem até uma questão dessa no simulado de vocês, que você vai colocar aqui, segundo o CPPM, a atribuição para investigar crime contra a segurança nacional é da Polícia Judiciária Militar na pessoa de um oficial superior. Agora, se a sua questão for assim, ó, segundo a jurisprudência, indique a alternativa correta. Aí você vai sair fora do CPPM, você viu? Segundo a jurisprudência do Supremo, indica a alternativa correta. Letra A. Caberá ao oficial superior a atribuição do inquérito policial militar quando se tratar de crime contra a segurança nacional. Pode meter um falso. Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe mais à Justiça Militar crime contra a segurança nacional. Beleza? Fazer um intervalo, então?